Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Dialogar. Esse é um exercício prazeroso e necessário para os idosos. Nossa equipe foi conhecer o grupo Um Olhar Histórico sobre Fortaleza, um dos projetos do Sesc Ceará. Além de uma aula de história sobre a nossa cidade, é também uma forma de retomar as memórias. Quem passa desatento pelo centro da cidade pode não perceber quantas memórias estão guardadas em cada pedacinho. Dona Maria de Jesus é diferente. Ela revive a infância principalmente em lugares como o passeio público. Eu presenciei todo aquele desfile das pessoas de alta sociedade desfilando, bonitas. Eu era garota, sentadinha numa cadeirinha que nesse tempo tinha a obrigação de obedecer rigorosamente aos nossos pais. Então eu ficava observando. Era uma retreta, 2 vezes na semana, ou segunda e quarta, ou terças e quintas. Então essa retreta era acompanhada de grande número de pessoas. Aqui reunida com um grupo que já passou dos 60 anos, Maria tem a oportunidade de repassar aos colegas um pouco do que viveu. Eles são alunos do curso Um Olhar Histórico sobre Fortaleza, do projeto TSI, Trabalho Social com o Idoso, que acontece no Sesc. Essa turma se reúne uma vez por semana para discutir a cidade. O projeto tem como objetivo discutir as transformações sociais, históricas e estruturais que a cidade de Fortaleza passou ao longo das décadas, a partir das memórias e vivências dos participantes, que são os idosos do TSI. Essa outra aposentada comemora poder descobrir tantas novidades de uma cidade que ela achava já conhecer bem. Isso tudo em passeios e atividades em sala de aula. O sobrado do Dr. José Lourenço foi muito importante, que eu não sabia da história daquele doutor, daquele sanitarista, né? 3 andares, onde já teve várias, funcionou bordel, funcionou casa de cultura, casa de sombrinha, muita coisa, né? Lá eu não sabia nada dessa história. E nessa aula todos são professores, mas cada um com seu conhecimento e experiência pessoal. O grande foco do projeto é esse, proporcionar um espaço de diálogo, de escuta, de valorização da pessoa idosa, das suas memórias, dos seus saberes e da sua história de vida. Muito bacana esse projeto, né? Agora a gente vai discutir as políticas de saúde. Será que elas estão se voltando para a população idosa, né? A gente recebe agora a gerontóloga e doutora em saúde pública, a Gerides Lorna, para responder mais essas perguntas para a gente. Gerides, o que você poderia falar com relação a essas políticas de saúde? Assim, se a gente for pensar, o nosso sistema de saúde que existe hoje, o sistema público que a gente conhece, ele tem condições de receber essa população idosa que cada vez aumenta? Se a gente for pensar aqui no Ceará, né? Essa é uma grande discussão, um grande debate, quando se fala de políticas públicas da saúde, principalmente com relação à questão do idoso, né? Então, assim, o idoso, ele existe politicamente muitas políticas. O que está faltando é que elas sejam realmente, né, que elas façam acontecer. Então, a gente sabe que existe, né? Existe lei, existe estatuto. Desde a Constituição, né, de 1988, que foi o que deu embasamento para o Estatuto do Idoso, para a Política Nacional do Idoso, depois veio a Política Nacional da Saúde do Idoso. Eu poderia citar aqui umas 10 leis, portarias e decretos com relação à questão das políticas da pessoa idosa. Né? Assim, eu sou uma pessoa muito positivista e eu acredito, eu tenho muita fé, porque eu sou otimista, porque durante esses meus 20 anos de experiência de trabalhar com idoso, não tinha nem literatura. Quando eu fiz a minha especialização de gerontologia em 2001, existia ainda uma carência muito grande de artigos científicos e hoje a gente já vê. Então, assim, e
uma das coisas assim, que eu acredito, porque eu participei como enfermeira, né, de saúde pública. Eu trabalho na saúde pública desde 97, Estado de Ceará, e com o programa de saúde da família, que na época era o programa, hoje tem a estratégia, nós já tivemos algum avanço. Por exemplo, com a política nacional da pessoa idosa, né, que é a PNSPI, veio a questão da imunização, que hoje nós já temos 12 anos, onde nós temos sistematicamente, anual, a vacina, né, contra a gripe. Hoje nós temos a pneumonia. E isso foi com base de dados, porque uma população muito grande, principalmente no sul do país, morreu muito no tempo do inverno, que não é o nosso caso. Mas o Brasil todo ganhou com isso. Então, nós temos hoje, com a saúde da família, olha, como eu cheguei na cidade do Canindé, em 97, onde o idoso nunca tinha conhecido nenhum médico, porque quem mora na zona rural, né, eles não acreditavam que um dia um médico ia fazer uma visita na sua casa. O acesso ainda é bem mais difícil. Não é o ideal, falta muito, mas muito mesmo para fazer, mas muitas coisas melhoraram. Com relação à questão dessa transição, né, essa questão do envelhecimento é irreversível no Brasil e no mundo, mas assim, nós temos hoje a política da internação domiciliar, que hoje ainda é pontual, mas nós temos hoje o Valdemar de Alcântara, o Hospital Valdemar de Alcântara, nós temos dois Gonzaguinhas, nós temos o Hospital de Messejana, onde já tem um programa que é o Programa de Internação Domiciliar. Então, nós já temos, é pontual, falta ainda o quê? Falta ainda incentivo, e assim, ouvindo, né, a professora Zilma, e eu gostaria muito que, agora nessas discussões, que realmente eu não vejo o idoso estar sendo discutido na atual conjuntura, nas discussões dos novos gestores. Inclusive, Gerice, é interessante a gente acrescentar que hoje, por coincidência aqui do programa, está acontecendo também uma discussão com os pré-candidatos aí à prefeitura, com essa temática, né, do idoso, discutir uma cidade para o idoso, e isso está acontecendo hoje por coincidência, né, que é bacana, interessante. Pronto. Que seja visto. Assim, né? O município de Fortaleza, que é a quinta ou a quarta população, né, maior do país, recentemente foi aprovado o Conselho do Idoso, né, o Conselho Municipal. Que já deveria existir, por ser uma população hoje crescente, né, e uma transição altíssima no número de idosos. Mas assim, são processos lentos. Mas assim, uma das coisas que eu admiro demais da questão da política do idoso é que dentro dessa questão política, o idoso, ele é o protagonista, assim, ele é hoje quem mais luta. Diferente das outras, por exemplo, da saúde da mulher, da saúde da criança, que são sempre os profissionais que estão lutando pelas leis. Nesse caso, são também os profissionais, mas muito mais os idosos. E eles têm procurado. Por que eles têm procurado? Exigido saúde. E isso eu faço assim, com muita alegria que eu digo que foi a participação dos grupos. A questão do idoso nos seus grupos sociais, que foi quando iniciou, desde o tempo da antiga LBA, onde tinha aqueles grupos sociais de encontro, que hoje em dia é comum, você ter muitas associações, e nas próprias unidades básicas, nos centros. E hoje já tem muitos idosos que se reúnem. Então, dentro desses grupos, com a equipe multidisciplinar, se discute as suas políticas. E o idoso hoje, ainda lentamente, mas tem muitos idosos hoje que já têm a compreensão dos seus direitos, e eles hoje estão indo para as assembleias, para as câmaras. Então, eles hoje, dentro das suas associações, com seus líderes, eles hoje já reivindicam. Então, eu considero isso muito positivo. Com certeza. E se a gente for pensar nas áreas ou nas especialidades, né? Onde é que vai ser mais complicado aí o futuro com esse número maior de idosos, né? Onde é que seria, e os gargalos, se a gente fosse pensar no sistema de saúde? É um gargalo mesmo, porque dentro mesmo a gente tendo a noção, a professora Zilma também falou, que a importância da comunicação, dos meios de comunicação hoje, você vê hoje assim, a grande maioria dos programas se fala hoje sobre envelhecimento, isso de certa forma, a sociedade está acordando para isso, porque o Brasil, eu digo muito que vai estar com uma dívida muito grande com seus idosos, porque ainda falta muito o que fazer, mas nessa questão do Sistema Único de Saúde, nós não temos profissionais ainda com capacidade. As universidades, de uns 5 anos para cá, começaram a discutir, a mudar o seu currículo, né, colocando a disciplina saúde do idoso hoje nas diversas profissões. E quando eu fiz, assim, muito interessante, quando as pessoas começaram a querer entender, querer estudar o idoso, era muito mais na área da saúde e da área social. Hoje não tem mais isso. Hoje é uma equipe multidisciplinar. Na minha turma tinha um engenheiro civil e ninguém entendia o que o engenheiro civil estava fazendo gerontologia.
e ele tinha feito uma viagem para a Europa e ele estava vendo que ele tinha que estar preparado para a construção civil, porque hoje ele tinha que já estar preparado para a questão habitacional, independente do poder aquisitivo, as famílias tinham que estar preparadas para ter um idoso dentro, porque hoje nós não temos um cadeirante, ele não pode se locomover dentro da sua própria casa. Então tem que ter uma mudança nessa consciência hoje, e assim, já tem alguns estados do Brasil que já estão fazendo nos seus, nesses conjuntos habitacionais, nas inscrições, as pessoas já dizem quem é idoso. Casas populares. As casas populares, moradias. para essas moradias já estão totalmente adaptadas, com corrimão, com banheiro com as portas mais largas, já com toda a sua estrutura, com o piso antiderrapante. Então, isso já é uma preocupação, não só, mas de uma equipe bem interdisciplinar mesmo, no cuidado com o idoso. E, assim, voltando a essa questão hoje do Sistema Único de Saúde desse gargalo, eu acho assim que os gestores ainda não estão sensibilizados, eles ainda não estão trabalhando nesse sentido. A gente já vê a modificação. O governo do estado hoje já tem vários projetos em capacitar todos os agentes comunitários de saúde do estado de Ceará, nessa questão da formação do cuidado com o idoso. A Escola de Saúde Pública tem criado cursos. Hoje nós já temos poucos, né? A gente está vendo aí poucos. Infelizmente, a gente está perto de terminar esse bloco. Queria que você deixasse essa mensagem com relação à jornada que vai ter de enfermagem, que vai tratar essa temática da saúde pública voltada para o idoso. Vai sim. Então, nós vamos ter agora a 9ª Jornada Nacional de Enfermagem Geriátrica e Gerontológica, onde nós vamos discutir essa questão do cuidado com a pessoa idosa. Será do dia 19 ao dia 21 no Ponta Maltel, estão todos convidados. Né? Lá nós vamos ter convidados da Europa, enfermeiros que vêm mostrar como essa questão, principalmente a questão do cuidado com o idoso, cuidador, essa nova profissão, né, que está surgindo, né, é uma carência, é uma necessidade hoje da população. E nós vamos estar discutindo as políticas públicas, as portarias, a questão hoje do cuidado com o idoso nos seus diversos cenários. Seja ele na atenção primária, mas também na atenção secundária e terciária aqui do Brasil e do Nordeste. Como todo, em Fortaleza e todo o estado de Ceará. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Agora a gente vai para o intervalo. No final do programa, a gente discute também a questão do direito do idoso. Né? A gente vai saber como é que isso tem sido respeitado hoje aqui no Brasil. Daqui a pouco.